A educação é um dos mais valorizados princípios da igualdade humana, na concepção de uma sociedade de homens iguais. Lutamos pela vida, pela liberdade, pela expressão livre de censuras e amarras. Mas é na garantia desse direito fundamental que se reconhece o indivíduo e que este terá sua dignidade garantida na figura de cidadão. Com pleno saber, se tem condições de compreender seu papel na sociedade, com deveres e principalmente direitos. As grandes transformações do mundo tecnológico impõem ao Estado e aos seus integrantes a quebra dos paradigmas da desigualdade social e da falta de acesso ao conhecimento. A educação tem que ser um projeto para a nação, um plano que ultrapasse medidas de governos. E é o que discutiremos no programa de hoje. Os desafios da Constituição de 88 e do federalismo cooperativo, para além do direito à educação, o direito ao desenvolvimento, tema da dissertação da advogada e mestre em Direito Constitucional pelo Instituto Brasiliense de Direito Público, Eliane Ferreira de Souza, nossa expositora do Defenda Sua Tese desta semana. Para debater o assunto, convidamos Moacir Alves Carneiro, especialista e doutor em Direito Educacional pela Universidade de Paris, e Saul Tourinho, mestre em Direito Constitucional pelo Instituto Brasiliense de Direito Público e professor do Instituto de Ensino Superior de Brasília. A quem eu quero aqui nesse momento agradecer, tanto o Tourinho também como o senhor Moacir, e claro, a Eliane que hoje apresenta o seu trabalho. O nosso agradecimento por aceitar o nosso convite para expor aqui o seu trabalho na TV Justiça no programa Defenda a Sua Tese. Bem, eu gostaria de passar a palavra nesse momento ao Saul Tourinho, que é professor do curso de Direito do IESB. Olá, Rimac. Bom, cumprimento a Eliane, cumprimento o Dr. Moacir por esse rico debate que aqui se desenha. O tema não poderia ter sido melhor. Nós estamos a falar sobre educação. Esse tema, essa temática, essa discussão é relevantíssima sob todos os pontos de vista. Se nós formos olhar nossa Constituição, eu acho que o recado que fica claro do trabalho da Eliane, primeiro, nós não podemos imaginar uma Constituição que fala em educação como uma promessa vazia, uma promessa lançada ao vento que pode ser esquecida. Não pode ser esquecido. O direito à educação é o direito concretizado, não simplesmente um símbolo, como nos fala o professor Marcelo Melo nessa ideia de constitucionalização simbólica. Nós vamos parar para pensar, sociedades foram drasticamente remodeladas graças à educação. Há um precedente na Suprema Corte dos Estados Unidos histórico, o caso Brown versus Board of Education, onde a segregação racial na sociedade norte-americana naquele período teve uma guinada em relação ao fim dessa prática detestável, graças a uma decisão da Suprema Corte que tinha como pano de fundo a educação. Uma garota que fizera uma matrícula numa escola e teve o seu pedido negado por conta de não ser branca. Então veja como o rumo de um país pode ser alterado tendo como fundamento a Constituição. O que nós vimos nesse trabalho da Eliane é a ideia da apresentação desse direito, lançado a ela como direito público subjetivo, já como ela própria diz, caminhando para a caracterização do direito fundamental. Nós tivemos esse desenho constitucional que traz como pano de fundo a solidariedade. Tanto é que o Estado, reconhecendo o seu dever de garantir a educação, mas a dificuldade em concretizar isso, ele dividiu essa responsabilidade com os estados, com os municípios. A gente fala muito bem sobre o federalismo cooperativo, e ainda deu a possibilidade das entidades privadas fazê-lo, sob a fiscalização do governo federal. Portanto, é como se fosse uma aliança, uma proposta de aliança nacional voltada para a garantia da educação. Isso é muito importante. Então, as minhas considerações iniciais e os questionamentos que eu irei fazer no próximo bloco é basicamente a relevância do tema trazido e uma proposta. Nós temos aqui, recentemente, o Supremo realizando um rico debate por meio de uma audiência pública sobre o direito à saúde. Então, por que não direito à educação? Por que não uma próxima audiência pública no tribunal falar sobre o direito à educação, as formas de concretização,
até onde o judiciário pode ir nessa concretização, formulação de política pública, me parece uma boa pedida. Então, Helena, parabenizo o seu trabalho, a sua proposta, a sua originalidade e fico muito satisfeito em ter recebido esse convite, estar aqui ladeado pelo professor doutor.